Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Portal do Alma. Hoje eu não faço ideia quanto esse vídeo vai ter de tempo. Você já pode saber, porque se o vídeo já está aqui, você já está assistindo, quer dizer que ele já foi finalizado. Mas eu tô aqui para talvez falar 2 minutos com você, talvez 10, talvez 15, talvez 20. É o que for para vir. E essa aula é uma aula não programada. Ela não estava no roteiro aí, no script do nosso portal. Mas hoje de manhã eu fui chamada a um atendimento recorrente de uma crise de ansiedade e eu voltei mais uma vez, como sempre, de atendimentos emergenciais, muito tocada com o quão nós como seres humanos buscamos dentro das crises a solução que não temos a responsabilidade de movimentar quando estamos sãos. E esse é um vídeo sobre responsabilidade. Responsabilidade emocional. Porque é justamente na falta da consciência do quão essa responsabilidade é necessária que nós hoje vivemos uma sociedade tão volátil, tão desequilibrada e tão sensível emocionalmente. E quando eu falo sensível emocionalmente em relação à nossa sociedade, não é uma sensibilidade que se aproxima da vulnerabilidade, não é uma sensibilidade que denomina a fineza da possibilidade do quanto as nossas emoções estão afloradas. É uma sensibilidade no sentido de que nós vivemos uma sociedade sensível demais que qualquer coisa a quebra, que qualquer coisa a rompe, que qualquer coisa a destrói. Porque justamente por não praticarmos em tempos de sanidade o conhecimento das nossas emoções, que em tempos de instabilidade somos sensíveis demais ao caos e logo perdemos o controle. Nós somos uma sociedade hoje extremamente doente. As doenças emocionais, intituladas como desequilíbrios ou incapacidades de gestão emocional, e que se configuram em dezenas, centenas de nomes bonitos e complexos, intitulados pelas áreas da saúde, da psicologia comportamental, médica, e no fim referem-se a esse lugar central do ser humano, o lugar da emoção, aonde não há uma consciência sobre a gestão desse lugar. E vivemos uma vida permitindo que o ambiente externo controle as minhas emoções, já que aquilo que eu não controlo é controlado por alguém. A sociedade é basicamente doente porque diagnosticado hoje, praticamente metade da nossa sociedade carrega algum título conquistado de algum episódio ou de um processo contínuo de desequilíbrio emocional. Mas na prática, o que se vê é um número muito acima disso. É muito além da metade da sociedade, é muito além da metade dos grupos, é muito além da metade dos amigos, é muito além da metade dos parentes, é muito além da metade de nós. Que convive continuamente com crises de desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional, ele é pertencente à vida de todo ser humano. Todos nós nos desequilibramos emocionalmente ao longo de um dia. Ficamos estressados na fila de um banco, irritados em um trânsito caótico, nervosos, reativos, com aquilo que não sai do jeito que a gente esperava. Ficamos angustiados com notícias que não temos. Ficamos demasiadamente alegres com algo que aconteceu e temos a dificuldade de retornar a um centro. E todo extremo é, em si, um descontrole emocional. Mas esses pequenos lapsos de descontrole emocional são aqueles que a gente vai e volta, naturalmente. É como se fosse o quintal de casa, e a casa somos nós. E aí a gente vai e volta, continuamente.
passa-se a considerar, de fato, um desequilíbrio emocional quando a gente sai do jardim da casa e adentra a rua, se perde por vias, invade espaços alheios, não sabe mais como voltar. E isso é muito mais de metade da população. Com uma certeza profunda, eu falo que ao longo desses anos trabalhando com comportamento e desenvolvimento humano, seja dentro de grupos imersivos, seja através de processos individuais ou diretos, formais ou informais, de que de maneira geral há muito desequilíbrio emocional velado, muita situação não revelada, muita gente não registrada, não nesse número, não nesse balanço. E somos uma sociedade assim como resultado das nossas escolhas enquanto sociedade, enquanto humanidade. É engraçado que a indústria farmacêutica tenha um crescimento exponencial, ano a ano, no que tange entrega de produtos, de remédios, de receitas, de novas formulações que buscam ou que prometem trazer a solução do desequilíbrio social, no que tange o emocional. Mas nós temos em paralelo a esse crescimento, um crescimento tão exponencial quanto de pessoas registrando seus desequilíbrios. E em algum lugar essa matemática não está batendo. Porque na medida em que tenho mais solução apresentada no mercado, continuo tendo cada vez mais desequilíbrio percebido no ambiente. Algo aqui não está certo. Quando a gente pensa em ansiedade, quando a gente pensa em crises emocionais, e talvez eu esteja aqui gravando essa aula não programada, e talvez você esteja reconhecendo esse processo em você. Talvez você viva hoje, ou tenha vivido por algum período longo ou curto da sua vida, um grande desequilíbrio emocional. Algo que muito além de uma preocupação mental, gerou ou gera em você processos físicos, aonde você percebe que um não controle da emoção materializa um não controle da mente e um não controle do corpo. Porque esse é o processo da ansiedade. A crise do pânico é, por exemplo, um dos lugares mais longes aonde a ansiedade vai. É quando literalmente esse corpo entra em pânico. Mas seja ele qual for o grau da crise de ansiedade, seja ele qual for a nomenclatura, o quadrante em que ele foi encaixado para que fosse definido, toda crise de ansiedade consiste em uma projeção de um medo, de uma insegurança, de uma angústia, de uma frequência de não controle interno, que se exprime através de sintomas emocionais e físicos descontrolados. No emocional, nós podemos citar milhares dele: o coração acelerado, a sensação de morte, a angústia profunda, um medo constante, uma sensação de abandono, de tristeza, uma irritabilidade, uma inquietação, um silêncio. No sistema físico, nós podemos identificar muitas coisas. As mãos geladas, o tremor no corpo, a pressão alterada, os batimentos cardíacos, sanguíneo, tudo muito, muito, muito agitado ou tudo muito parado. O sistema digestivo, que não sabe se vai para cima ou para baixo, não encontra caminho. Tenta dar vazão para a emoção, seja através da expurgação pelo vômito, seja através da defecação, seja através da liberação da urina. Há uma necessidade, uma busca desse corpo descompensado de encontrar um lugar para dar vazão àquela descompensação da emoção. Essa é a crise. Só que quando a crise
tá lá. Só basta conseguir ultrapassar. Só dá para esperar passar. Retomar para casa. Encontrar esse lugar de novo. Quando uma crise está instalada, que é quando a ajuda é acionada, pouco se pode fazer, a não ser esperar. E a espera parece passiva demais diante do caos. Mas a verdade é que a espera é justamente o caminho da cura. Porque é na espera que eu abro espaço para que o grande remédio divinal entre. Solução essa que nós tendemos como sociedade não só ansiosa, mas também dominativa, a ignorar. Porque queremos dominar a solução e queremos algo que nos dê de imediato aquilo que eu busco. Por isso adoramos um remédio. Mas na espera passiva da crise é que abre o espaço para a medicação natural, a respiração. Uma prática ancestral que tem a capacidade de equilibrar e de colocar todo esse descompasso no lugar. A respiração é a tecnologia do futuro. Você já ouviu algumas vezes eu falar que o futuro é ancestral. Porque é na medida em que o futuro chega, que os novos tempos se aproximam, que a gente percebe que foi por termos perdido a conexão com aquilo que já sabíamos fazer que nos perdemos de nós mesmos. E hoje nós respiramos só o básico para viver aqui. A mesma respiração da ansiedade. Se você já teve, se você já presenciou alguém em uma crise, você vai perceber que a respiração acontece aqui. Tal qual no nosso dia a dia nós respiramos. Curto. Não convidamos esse ar a expandir. Mas volto a dizer, isso é sobre uma crise em andamento. O motivo pelo qual eu comecei esse vídeo, o alerta e a consciência que eu quero deixar aqui para os alunos do 1000 Versões da Alma, não é sobre como agir diante de uma crise de ansiedade. Mesmo que, apesar de esse não ter sido o objetivo, eu já te disse sobre isso. Respira. Respira grande. Respira contínuo. Permita que o ar que entre nos seus pulmões traga o sopro invisível da vida que te coloca no aqui e no agora. Permita que o ar que saia dos seus pulmões leve com ele medos, ansiedades e inseguranças, oriundos da ilusão do controle que teu cérebro criou naquele momento. Repita esse processo continuamente. Faça 5 minutos de respiração. Coloque seus olhos em um ponto focado de um objeto. E respire esses 5 minutos olhando diretamente em um objeto. Para que seu corpo físico, mental e espiritual tenham um alinhamento total, com um foco absoluto, sem distração, enquanto respira. Coloque seus 2 pés firmes no chão, te dando aterramento e centramento no aqui e agora. E, se possível, dê a mão para um irmão.
E permita que através disso você receba energia. E sinta-se, mais uma vez, no aqui e no agora. Mas o objetivo do vídeo não é a solução de crise. Porque a solução de crise é temporária, tal qual o equilíbrio parcial. Logo, por qualquer motivo que seja, esse descontrole vai voltar a visitar aquele que sente. E mais uma vez, a postura paliativa vai acontecer. Mas muito sutilmente. Quantas crises essa pessoa deseja passar, para que possa perceber que quando sentir que vai começar, já pode iniciar a respirar. Vai passar. O motivo pelo qual eu trouxe essa aula para dentro do nosso portal é te trazer a consciência, seja você quem já passou por um desses processos, seja você alguém que passa por algum desses processos, seja você alguém que se acha um alecrim dourado, o Zé equilibrado, que também é uma ilusão. Gestão emocional não se faz na crise. Gestão emocional se faz com responsabilidade de doutrina contínua, busca contínua de aprendizado por quem somos. Porque se eu sou minha casa e o desequilíbrio é o afastamento de mim, seja perto, ida e volta ali no jardim, seja um desequilíbrio profundo, onde eu me afasto a ponto de não saber voltar para mim, se isso representa o desequilíbrio, então o equilíbrio real mora em eu conhecer a minha casa profundamente, para que eu nunca mais me permita me afastar dela a ponto de não saber voltar. Ansiedade, descontrole emocional se cura, se trata através de responsabilidade espiritual. Quando percebemos a responsabilidade diária que temos para com o desenvolvimento do nosso espírito, da nossa mente, do nosso comportamento, da nossa moral, da nossa postura, tomamos todos os dias não um medicamento de controle, mas uma vitamina de consciência, que nos torna lúcidos em relação à nossa morada e mais fortes e mais capazes de controlar qualquer saída. Cuide de você. Cuide de você. Todos os dias, cuide de você. O mundo lá fora tá uma selva. Mas o barco só afunda, apesar de andar em meio à água, navegar em meio à água. Só afunda quando permite que um buraco no seu casco deixe a água entrar. Porque se o barco é fechado, se há revisão contínua nesse barco, se há verificação contínua de que não há buracos, a água não vai afundar o barco. Por mais que venham tormentas. Barco forte, barco grande, barco firme, foco, conhecimento de caminho, gestão de crise, observação de ambiente externo, contorno de onda se precisar, espera e recuo se necessário, fazem com que você sobreviva a todas as tempestades. Cuide de você. Cuide do seu espiritual. Cuide do seu mental. Cuide do seu moral. Todos os dias. Todos os dias se procure mais. Não pare de se procurar. Somente quem tu és vai te salvar.